calor invadia as cidades brasileiras e a sociedade vivia a aurora da liberdade. Havia uma certa excitação no ar. O país experimentava a democracia após 21 anos de um regime militar que, apesar do fim, ainda era presente em alguns setores da nação, especialmente nas forças policiais. O clima era de esperança em um lado e repressão do outro. Nesse cenário fervilhante, o verão do ano de 1987 tinha todos os elementos necessários para ficar marcado na história. Afinal, como se o cenário político não fosse suficiente, latas misteriosas começaram a surgir nas praias brasileiras. O jornal A Tribuna de Santos foi o primeiro a dar a notícia. Começando pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, a larga costa brasileira foi invadida por milhares de latas de alumínio. A princípio, parecia lixo. Eram latas comuns, sem nada que aparentemente eles trouxessem valor. Entretanto, dentro de cada uma delas existia aproximadamente 1,23 kg da mais fina maconha do mundo. Uma erva que veio da Tailândia e havia sido selada a vácuo com óleo de THC. As latas chegaram ao litoral graças a uma antiga corrente marítima chamada a Corrente do Brasil. Uma corrente oceânica do Oceano Atlântico Sul, cujo movimento aponta para a costa leste da América Latina. É a mesma corrente que fez com que os portugueses fossem capazes de chegar aqui na época da colonização. Eu sei que parece um delírio coletivo, mas isso realmente aconteceu. No verão do ano de 1987, cerca de 22 toneladas de maconha prensada em latas simplesmente começaram a aparecer nos mais variados pontos do litoral brasileiro. Muita gente nem sabia o que era o conteúdo daquelas latas. Alguns pescadores acreditavam que era algum tipo de tempero ou erva para preparo de chá. O episódio ficou profundamente marcado no inconsciente popular daquela época. A maconha da lata logo ganhou apelido e ficou conhecida como o veneno da lata por sua potência elevada. Muitas pessoas fizeram fortunas com a venda dessa droga. Outras foram presas pelo porte do material, mas apesar da repressão policial, das quase 15 mil latas despejadas no mar, cerca de 11.708 nunca foram recuperadas. Mas e aí? Como foi que toda essa maconha veio parar no nosso litoral? Mas antes de te responder isso, inscreva-se no canal e já deixa o seu gostei, porque essa história aqui é uma daquelas que somente o Brasil pode gerar. Algumas semanas antes do aparecimento das latas, as autoridades policiais brasileiras receberam um telefonema do DEA, o órgão de combate às drogas dos Estados Unidos, informando que uma embarcação chamada Solana Star, com uma carga de 22 toneladas de maconha, estava em rota da Tailândia até Miami e faria uma escala no Brasil. O departamento americano possuía como informante um ex-membro da quadrilha responsável, que estava preso e fez um acordo para conceder informações privilegiadas e ter uma redução de sua pena. Graças a isso, o órgão sabia que a mesma embarcação já tinha realizado 2 entregas teste com sucesso, usando rotas pelo Oceano Pacífico, mas que dessa vez seria diferente. O destino da droga era a cidade de Miami, então a escala no Brasil tinha um motivo. Os criminosos pretendiam desembarcar as 22 toneladas de maconha em outras embarcações menores quando chegassem ao país. O caso era de extrema prioridade e uma ação conjunta se formou entre as Forças Armadas dos dois países. A Marinha do Brasil disponibilizou embarcações e contingente para um extenso trabalho de patrulha nas coordenadas fornecidas pelo DEA. Entretanto, na data informada, o Solana Star não foi encontrado.
Nessa data, o barco estava atrasado depois de ter enfrentado 2 tempestades em alto mar e as buscas não deram em nada. Se hoje é difícil de encontrar uma embarcação com problemas no mar em uma missão de resgate, imagine naquela época em que não existia telefonia celular, GPS ou comunicações via satélite. Um navio que não quisesse ser encontrado precisaria apenas fazer silêncio no rádio. Quando o navio foi detectado, ele já estava aportado no Rio de Janeiro. A Capitania dos Portos da época informou que em seu pedido para ancorar em solo brasileiro, o Solana Star declarou falhas mecânicas. A prova de que a denúncia da agência americana tinha fundamento veio apenas quando as latas começaram a aparecer nas praias. A grande verdade é que o caso do Solana Star deixou muito mais perguntas que respostas. A equipe que estava embarcada no navio nunca foi capturada, com a exceção de um homem chamado Stephen Skelton. Então, o que teria acontecido dentro do Solana Star nesse período para que as 22 toneladas de maconha acabassem sendo despejadas no mar? É suposto que quando a embarcação se aproximou do litoral do Rio de Janeiro, seus tripulantes deram de cara com um navio da Marinha Brasileira que patrulhava a certa distância. Neste momento, especula-se que, em uma acalorada discussão, os membros da quadrilha chegaram ao consenso de que era melhor abandonar o barco e a carga. Mas Skelton, apontando uma arma para o capitão, não teria concordado com a decisão. Afinal, o Solana Star era o seu pagamento pelo serviço, e a resolução final foi de que somente a carga seria descartada. Assim, mais de 20 toneladas de maconha foram despejadas no litoral brasileiro e os integrantes da quadrilha se espalharam pelo mundo. O mais doido é que o Stephen Skelton ficou no Brasil. Aparentemente ele fez isso por conta de uma paixão repentina que ele teve por uma jovem brasileira. Quando a polícia o encontrou, ele afirmou que era apenas o cozinheiro do navio e que desconhecia qualquer atividade criminosa ou carga ilícita. A polícia, desconfiada, realizou uma série de buscas no Solana, que a princípio não resultou em nada, já que não havia nenhum rastro de maconha no navio. Depois de algum tempo, os policiais foram capazes de formular provas reais ao encontrar dentro da embarcação latas vazias, do mesmo modelo e até mesmo com o rótulo idêntico ao das latas que haviam sido apreendidas nas praias. A maconha havia sido colocada em latas para não mofar numa viagem de longa distância como essa. As 22 toneladas da droga que o Solana Star carregava renderiam 100 milhões de dólares aos criminosos. A maioria dos membros conseguiu voltar para os Estados Unidos de avião e realmente nunca foram encontrados, mas Skelton acabou sendo indiciado e preso pelo crime de tráfico, e suas férias no Brasil foram interrompidas pela astúcia da polícia tupiniquim. Este episódio teve influências profundas na sociedade brasileira da época. O brasileiro, um povo tão inventivo, transformou os acontecimentos do verão de 1987 no mitológico Verão da Lata. E uma enxurrada de expressões artísticas tomou conta das ruas. A lata virou arte, virou música, virou gíria, virou protesto e ampliou o escasso debate sobre as drogas para uma geração banhada na contracultura dos anos 60, no Woodstock e nas revoluções socioculturais que se sucederam. Mas agora diz aqui pra mim, você sabia dessa? Essa é uma daquelas histórias que, se não fosse no Brasil, a gente certamente duvidaria de que aconteceram de verdade. Mas sim, o Verão da Lata é realidade, aconteceu no ano de 1987 aqui no Brasil. E agora eu quero saber, a pergunta da semana é: o que é que você aí faria se encontrasse um monte de latas de maconha no mar? Vá agora na seção de comentários deste vídeo e deixe a sua resposta. E não se esqueça de se inscrever aqui neste canal, deixar o seu gostei no vídeo, ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo. E é isso aí, meus queridos. Nos vemos na próxima semana.